Boa noite a todos. Boa noite. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Bem-vindo, assim como os demais, todos bem-vindos. Aqueles que nos ouvem e veem através das redes sociais. Meu nome é Fernando Toledo, sou voluntário aqui na Ceia. Essa casa que nos acolhe, essa casa que é um farol para todos nós. E essa noite nós vamos falar do tema Conhece-te a ti mesmo. Então eu convido a todos, quem quiser, de olhos fechados, que nós façamos juntos uma prece. Prece essa em que nós convidamos os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, a participar conosco nesta preleção da noite. Que nós sejamos os mensageiros a divulgar a doutrina espírita através dos ensinamentos de Jesus, o nosso mestre, através das obras que Allan Kardec muito sabiamente codificou o Espiritismo. E assim nós também nos deixamos envolver por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que é também simbolicamente a nossa mãe. Maria querida nos envolve com o seu manto azul de amor, com o seu manto de luz, nos carrega no colo, como só uma mãe sabe fazer. Maria querida, nós que aqui estamos, agradecemos por ter trazido à luz o nosso querido Jesus, o seu Filho amado, o nosso irmão em humanidade também. Jesus querido, nós que aqui estamos em seu nome, atendendo ao seu chamado, porque quando disseste que dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria presente. Então, nós aqui, unidos num só coração, vamos falar sobre os seus ensinamentos. E para isso, nós agradecidos que estamos, nós vamos dizer aquela prece que sabiamente introduzida no Sermão da Montanha, faz com que nós agradeçamos a Deus, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje, Conhece-te a ti mesmo. Ele vai estar no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919a, e referência também a outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos começar essa nossa preleção, diante do Conhece-te a ti mesmo, nós vamos lembrar que no dia 20 de julho agora, em 1969, o homem pisava a Lua pela primeira vez. Diante dessa busca que o homem tem do conhecimento, da evolução, da tecnologia, a importância dessas descobertas e tantas outras que a ciência também faz, descobrindo coisas novas, ou reinventando, ou modificando essas coisas, faz com que o homem sempre se preocupasse com o lado externo, com o lado material. Para isso, então, ele sempre pensou em a lei do progresso. Mas o mundo que se transforma exteriormente, muitas vezes ele acaba esquecendo da transformação interior. Por isso o tema Conhece a ti mesmo. Mas a internet fez com que nós nos aproximemos muitos uns dos outros, mas ao mesmo tempo nos afastemos uns dos outros. Hoje nós conseguimos conversar com qualquer um do planeta que tem um celular na mão. Conversar com vídeo. Quantas famílias que se aproximam de filhos que estão estudando fora, morando fora, amigos, parentes, mas ao mesmo tempo nós nos afastamos. Nós vemos cenas em restaurante, principalmente, 4, 5, 6 pessoas sentadas, todas no celular.
comendo no celular. Então, a tecnologia nos aproximou muito, mas ela nos tirou um pouco dessa chance de nós nos introspectarmos, nós descobrirmos um pouco mais do nosso interior, né? Então, o conhece-te a ti mesmo vai trazer boa parte do que nós precisamos pensar um pouco mais em nós mesmos, sem um motivo egoísta para isso. Mas, então, essa busca de nós nos conhecermos faz com que nós vamos agora nos reportar, então, a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade da seguinte forma: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio disse ser Sócrates. Pelas colocações que ele fazia, e ele sendo um filósofo, tinha muito disso, dessas colocações. Então se atribui a Sócrates essa fala: conhece-te a ti mesmo. Mas a questão 919A ela é mais completa nesse caso. Compreendendo toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Em que Santo Agostinho agora responde: fazei o que fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha nada a reclamar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim necessitava de uma reforma, de uma mudança. Santo Agostinho, ele era um cidadão romano, mas ele foi, assim, um estudioso, ao mesmo tempo que depois ele se tornou um frade. E ele, o pai era ateu, mas a mãe, uma pessoa muito caridosa, uma pessoa religiosa, e o filho tinha uma chance, pelo pai ser uma pessoa um tanto quanto materialista, não ligava muito para a vida, a mãe rezava muito para esse filho. A mãe era Mônica, que depois a Igreja Católica a canonizou como sendo Santa Mônica. Mas Santo Agostinho depois aprendeu durante a vida, porque com 16 anos, é mais ou menos assim a história, ele engravidou a namorada. Então ele teve um filho com essa moça. Mas ao mesmo tempo depois ele acabou saindo para estudar, foi para a Itália e acabou se tornando essa figura que é tão importante para a maioria das religiões. Para nós, principalmente a doutrina espírita, as respostas dadas no Livro dos Espíritos e muitas das colocações feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Quem disse? Santo Agostinho. Agora, para nós nos conhecermos e nos reformarmos, vamos colocar assim, aquilo que ele fala aqui: cada dia. A nossa reforma tem que ser diária. E não jogar para a semana que vem, procrastinar, né? Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Ou no final do ano, dia 31, estou fazendo uma lista de coisas que eu quero fazer no ano seguinte, passam-se 365 dias e eu não fiz quase nada. Então, essa proposta de Santo Agostinho é muito interessante, porque ele fala isso. Cada dia eu tenho que interrogar a minha consciência. É mais ou menos como, eu vou falar do lado de casa, mas muito de nós também ajuda na casa. Se nós não arrumássemos a casa diariamente, muita coisa tem que ser diária. A louça, principalmente. Quem trabalha, café da manhã, deixa tudo na pia. Aí, se chega em casa para almoçar, tem a louça do café da manhã. Não dá tempo do almoço, avolumou. Janta, avolumou. Vai fazer de noite? Cansado de estar, com sono, preocupado. Se não arrumar diariamente, olha a montanha de louça que vai ter. Daqui a pouco não tem nem louça para pegar no armário, porque não tem mais, está tudo na pia. Então, essa proposta de Santo Agostinho é essa. Diariamente, nós façamos
interrogação para a nossa consciência. Então, a toda noite, quando nós nos deitarmos, vamos fazer essa pesquisa na nossa memória, né? O que nós fizemos durante o dia que prejudicou alguém. Então, ele se coloca no lugar do outro. Então, se o outro tivesse feito aquilo que ele fez, foi bom? Não, então não deve fazer. Por isso também a frase, né? Não fazer ao outro aquilo que não deseja que o outro faça. Agora, a proposta dele também, que é para que nós arranquemos de dentro de nós essas consideradas ervas daninhas, essas coisas que nós não temos como de bom dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Limpar o jardim da nossa consciência, limpar o jardim do nosso coração de tudo aquilo que não serve. Né? Não nos esquecendo que nós temos muitas coisas boas, como nós vamos fazer referência também. Então, as perguntas que nós temos que fazer toda noite são perguntas francas e objetivas. Não são aquelas perguntas que a gente sabe que vai ter uma resposta um tanto quanto saindo pela tangente. Acho que não foi isso que eu fiz, não. Mas é interessante essa colocação de fazer esse exame de consciência diariamente. Então, muitas das faltas que nós cometemos, que são despercebidas, são essas que a gente não quer assumir. Ou tem vergonha. Nós, no meio espírita, nós colocamos como vergonha como sendo um orgulho, na verdade, né? Nós temos orgulho de não admitir ou de não assumir aquilo que nós fazemos. Eu tenho vergonha do outro. Não é orgulho. Então, como conhecer-se? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item sede perfeitos, os bons espíritas. Não necessariamente para fazer tudo isso precisa ser só espírita. Para eu me conhecer, eu não preciso nem ter religião, ou a religião que eu queira ter, ou que eu possa ter. Não é? A frase é assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Então, tudo aquilo que nós fazemos no exame de consciência é para ver aquilo que nós não estamos fazendo de bem. Também, de novo, não nos esquecendo que dentro de nós tem tanta coisa boa que quando a gente faz o exame de consciência, a gente chega à conclusão que a gente não sabia que era bom naquilo que a gente poderia fazer. Então, exame de consciência não é só para se culpar, para achar o que tem de bom. Nós temos tanta coisa boa dentro de nós, então pôr para fora, então partir para ação. Então, nós trazemos ao renascer muita coisa boa de vidas passadas. Temos coisas que não tão agradáveis também, mas muita coisa boa nós temos dentro de nós. Mas falta colocar em prática. Colocar para auxiliar o próximo, de fato. Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Agora, do mesmo modo, aquele que tem boas qualidades e põe, nós podemos imitá-lo. Quantos que nós vemos pessoas fazendo o bem de uma forma tão assim verdadeira, né? Não como diz o Evangelho, não querendo mostrar para a mão direita aquilo que faz a esquerda, ou vice-versa. Então não basta conhecer as origens que nós tivemos, aquilo que nós trouxemos de vidas passadas. Basta que nós façamos isso do que nós temos da vida presente. Nós nascemos simples e ignorantes, mas Deus permite que nós coloquemos um véu no nosso passado para que durante as nossas sucessivas reencarnações nós progridamos. Temos que melhorar tudo aquilo que nós fazemos. De novo, recomendação de Santo Agostinho, diariamente. Tornando-nos humildes, não sendo tão orgulhosos, sendo fraternos, sendo francos, verdadeiros, amando-se principalmente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu me amo. Conhecer-se
É como se nós fizéssemos um mergulho. Vamos imaginar nós mergulhando no oceano, né? Quem fez mergulho tem ideia do que eu estou dizendo, mas é assim, dentro de um... Tem que ser um lugar limpo, bonito, né? Com equipamento, tudo. Tanta coisa bonita que nós vamos ver debaixo da água. Muita gente não conhece o que tem debaixo do oceano, as belezas que tem debaixo do oceano. Tem coisa não tão bonita também, faz parte da natureza. Bicho feio, por dizer assim, né? Mas então, o nosso interior também tem muita coisa bonita que nós não temos coragem de mergulhar para ver, não temos coragem de assumir. Medo só do que é feio? Não, tem tanta coisa boa dentro. Então, quem viu vídeo já de mergulho, pessoas mergulhando, eu tive essa oportunidade de mergulhar com equipamento, tudo. É um mundo fantástico, um mundo diferente. Quem não fez, tiver a oportunidade de fazer, faz. Agora, fazer um mergulho dentro de si é um pouco complicado, porque mergulho vai rimar com orgulho. Né? Eu tenho que ter humildade suficiente para reconhecer tudo aquilo que eu tenho e reconhecer aquilo de bom que eu tenho dentro de mim. O que fazer para reconhecer? Primeiro, Jesus recomenda para que nós amemos uns aos outros. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Redentor. Ele é o Redentor e o nosso Consolador. O Espiritismo é o Consolador prometido que Jesus nos prometeu. Estamos aqui hoje falando do Espiritismo e de Jesus. E como se amar? Eu quero me amar. Como me amar? Conhecendo-se a si mesmo e tendo a cada dia uma visão bem clara de quem eu sou, do que eu desejo e do que eu não desejo para mim. De novo, exame de consciência, Santo Agostinho. E como amar o próximo? Sendo consciencioso, procurando suavizar as dores daqueles que me batem na porta, colocando-nos no lugar do outro, sempre. E como se instruir, amai os instruídos, como se instruir? Como se instruir? Evangelizando-se, aprendendo, estudando, iluminando, polindo-se, libertando-se. E como instruir? Instruir sempre com relação ao outro. A questão anterior é como se instruir. E agora, como instruir? Do mesmo modo, mostrando ao outro tudo aquilo que de bom pode ser feito. Conselhos. Nem sempre é necessário conselhos. Atitude é muito mais importante do que, às vezes, uma palavra. O meu exemplo vale muito mais do que muitas palavras. E o Espiritismo é essa doutrina libertadora que nós conhecemos. Quem não conhece tem a oportunidade de começar a conhecer. Quem a conhece, estuda mais. Tem tanta coisa boa para nós vermos dentro do Espiritismo. E como fazer, então, essa tão falada reforma interior que nós comentamos? O juiz José Carlos de Luca, alguns já devem conhecer, ele escreveu um livro cujo título é Pensamentos que Ajudam. Ele dá 5 conselhos, vou dizer assim, né? Primeiro conselho: pratique a autoaceitação. E você se aceitar do jeito que você é, já que através do autoconhecimento você vai descobrir defeitos que não gosta em si mesmo, mas também virtudes que você nem sabia que tinha. 2. Transforme seus pensamentos. Todo pensamento e sentimento que você alimentar vão crescer em sua vida, sejam positivos ou negativos. Educando o pensamento para errar menos. Mais uma vez, vale ressaltar que essa não é uma transformação rápida. De novo, a lembrança de Santo Agostinho, diariamente fazermos essa nossa reflexão, para que não acumulemos, para que depois, passado muito tempo, nem lembremos mais daquilo que a gente queria fazer. Controlar as emoções, os pensamentos. O pensamento progride. Depois para o pensamento bom ou para o pensamento mau.
Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos. O terceiro, orar e agir. Através da oração é possível receber força espiritual para passar por um período difícil. Além do que, pela prece, os espíritos superiores podem inspirar a fé, coragem e sabedoria para você enfrentar as dificuldades. E não é só orar naqueles momentos em que nós passamos por dificuldades. É orar também em agradecimento a muito daquilo que nós recebemos, daquilo que nós pedimos, que nós merecemos. Deus, muitas vezes, não nos concede os pedidos por uma razão. Naquele momento não estamos preparados para isso. Passado algum tempo nós recebemos e às vezes nem percebemos que foi um pedido que nós fizemos. Olha a sabedoria divina. 4. Combata o orgulho pouco a pouco. É através de pequenos passos que você vai transformar o orgulho em humildade. O orgulho é algo que nós temos medo de mostrar aquilo que realmente a gente é, nos escondendo de nós mesmos. Praticar o perdão e o auto-perdão. Um fato importante sobre o perdão na reforma é conseguir auto-perdão. Eu fazer, nesse exame de consciência, lembrar aquilo que eu fiz e que, de fato, às vezes, eu errei, mas eu não merecia. Então, é se perdoar de muitas coisas que a gente faz, além de perdoar o outro, algo que o outro nos fez. É fácil? Não. Então, a quem seguir para melhorar-se? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta de novo ao Espírito de Verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus já concedeu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Quem sabe? 5 letrinhas. Jesus. Qual ser mais perfeito? Nós recebemos devendo a nossa vida. Até hoje apareceram tantos outros, mas diante da nossa consciência, do nosso estudo, da nossa percepção, outros, muitos exemplos que seguiram de fato o que Jesus trouxe. Um deles é o nosso querido São Francisco. De fato, ele seguiu à risca tudo que Jesus ensinou. E abandonou até o próprio nome para ajudar o próximo. Paulo de Tarso, que quando foi Saulo de Tarso e perseguiu os cristãos, mudou-se totalmente de vida quando ele encontrou com Jesus nos portões de Damasco. Ele, Maria Madalena, são tantos exemplos e, assim, de uma forma tão efetiva que eles mudaram as suas vidas, se reformaram para seguir Jesus e ofertar tudo aquilo que eles sabem ao próximo. Então, diante dessas nossas colocações, a reforma que nós temos que realizar dentro de nós, ela deve ser aplicada no nosso cotidiano. Né? Fala-se diariamente o exame de consciência ao se deitar. Nós fazemos isso também, às vezes, quando acontece alguma coisa no nosso dia a dia. Aquilo que nós temos que fazer. Né? A reação que nós tivemos quando nós tivemos um encontro com alguém, ou alguém que fazia muito tempo que a gente não via, nós tivemos um sabor com esse alguém. Então, que nós sejamos conscienciosos para aprender que nós estamos aqui para servir, como disse Jesus, e não para ser servidos. Então, que essa nossa lição da noite, juntamente com esses ensinamentos que nós trouxemos aqui, nós possamos nos reformar interiormente, cumprir de fato aquilo que Santo Agostinho nos propõe, para que nós sejamos pessoas cada dia melhores e não fiquemos só no lado tecnológico, no lado material. Precisamos disso muito, né? O crescimento da tecnologia, tudo aquilo que nós temos em mãos hoje, nós estamos muito mais evoluídos, nós somos muito melhores, nós
somos, como já foi dito aqui por alguém em preleção, essa é a nossa melhor encarnação. Diante de tudo aquilo que possivelmente nós fomos, hoje nós estamos muito bem. Então, que nós possamos agradecer mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E que Ele possa nos abençoar sempre. Obrigado a todos pela presença. E, novamente, vamos fazer uma oração de agradecimento, vibrando aqui nesse ambiente que nos acolhe, imaginando uma pequena chama incandescente aqui dentro, mas que na mão de cada um de nós ela aumenta de brilho e vai se propagando por todas as casas vizinhas a essa casa, iluminando cada vez mais. Ela envolve toda a cidade de Itatiba e vai se encandecendo e juntando com todas aquelas chamas que já se encontram acesas. Ela vai iluminando, crescendo, iluminando e crescendo, e envolve agora todo o nosso querido Brasil, esse país que nos acolheu, esse país que pode se tornar o coração do mundo, a pátria do Evangelho, cabendo a cada um de nós, juntos, como amai-vos e instruí-vos, fazer com que Paulo, o apóstolo, e o anjo Ismael, responsável por essa tarefa, possa tornar o Brasil o coração do mundo. E essa chama incandescente envolve agora todo o nosso planeta Terra, envolvendo principalmente esses países que se encontram em conflito, guerras, catástrofes naturais, envolvendo as pessoas que passam por essas dificuldades, envolvendo todos aqueles que, trabalhando incessantemente, ajudam de forma espontânea, de forma voluntária, todos os que necessitam de ajuda neste momento. E em agradecimento a Jesus, nós que aqui estamos, ficamos satisfeitos e felizes por mais uma noite falarmos sobre essa doutrina. E que Ele possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.